E aí, alguma vez você já parou para pensar por que o gelo derrete? Ou, sei lá, por que uma bateria funciona? A resposta para tudo isso está escondida numa ciência que é simplesmente fascinante, porque ela consegue unir dois mundos, a físico-química. E nesta nossa análise, a gente vai descobrir como ela usa as leis da física para conseguir decifrar os segredos das transformações químicas, fazendo aquela ponte entre o que a gente vê e o que é invisível a olho nu. E antes da gente começar essa jornada, fica aqui um agradecimento todo especial ao Cláudio F. Lima, que propôs esse mergulho mais fundo na físico-química. Então, vamos lá. De onde que veio essa tal de físico-química? Imagina só, duas das maiores forças do conhecimento, a física e a química. Agora pensa nelas não só se encontrando, mas literalmente colidindo para criar um campo de estudo totalmente novo. Um campo capaz de responder perguntas que nenhuma delas conseguia responder sozinha. E olha só, aqui a gente vê essa fusão acontecendo. A química, ela nos mostra o que acontece, né? A matéria se transformando. Já a física, ela nos dá as ferramentas, as leis da energia, a linguagem da matemática, para a gente entender por que aquilo acontece. A físico-química é exatamente isso. É pegar o como da física para conseguir desvendar o porquê da química. E essa citação aqui, ela resume tudo de um jeito perfeito. A fronteira entre as duas ciências não é só fina, não é só tênue. Com a física moderna, ela praticamente deixa de existir. No fundo, são duas faces da mesmíssima moeda. E essa união toda nos dá uma espécie de superpoder. A capacidade de enxergar a matéria usando duas lentes, ao mesmo tempo. Uma que vê o mundo como a gente já conhece, e uma outra que revela um universo secreto que existe dentro dele. Vamos olhar mais de perto. A lente macroscópica, ela mostra que os nossos sentidos e instrumentos conseguem perceber. Um líquido esquentando, a pressão subindo. É um mundo real, palpável. Mas aí, a gente troca para a lente microscópica e ela revela um espetáculo invisível, um balé frenético de átomos e moléculas que é a causa de tudo aquilo que a gente vê. E aqui está a grande sacada. O mundo que a gente vê, o macroscópico, ele parece ser uma coisa contínua, governado pela termodinâmica. Só que, na verdade, ele é só o resultado do mundo microscópico, que é feito de partículas separadas, discretas, regidas pela química quântica. E a missão da físico-química é exatamente construir a ponte que explica como o comportamento de bilhões de partículas individuais acaba criando as propriedades que a gente consegue medir no nosso mundo. Bom, para explorar um território tão gigante, a gente precisa de um mapa. Mas todo bom mapa tem uma história por trás, né? Então vamos voltar rapidinho no tempo para ver como é que esse mapa foi desenhado. As raízes disso são bem antigas. O nome físico-química surgiu lá em 1752, mas o grande salto mesmo veio em 1876. Foi quando um cara chamado Josiah Willard Gibbs publicou as equações sobre energia que se tornaram a base de tudo, basicamente escrevendo as regras do jogo para a termodinâmica química como a gente conhece hoje. Certo, de volta ao nosso mapa. A físico-química moderna se apoia em 4 pilares gigantes. A termodinâmica estuda a energia e se uma reação acontece ou não por conta própria. A cinética foca na velocidade dessas reações. A química quântica descreve a estrutura dos átomos e das moléculas. E a mecânica estatística? Bom, ela é a ponte matemática que conecta o mundo micro com o mundo macro. E desses 4 pilares, a gente vai se aprofundar em um deles por uma razão bem simples: o poder de previsão que ele tem. Vamos focar na termodinâmica química, que é a ciência que nos diz se uma reação pode ou não pode acontecer. Mas, na prática, o que é a termodinâmica química? É a parte da ciência que responde uma pergunta fundamental. Se eu misturar a substância A com a B, elas vão reagir sozinhas? Ao estudar as leis da energia, ela nos dá esse poder de prever o futuro de uma reação química. E só para deixar tudo bem claro, a termodinâmica que estuda motores e máquinas, essa é a clássica. A que interessa para a gente, a química, pega essas mesmas leis superpoderosas e aplica elas direto no coração das transformações da matéria, ou seja, nas reações químicas. Ok, mas para prever o futuro com as leis da termodinâmica, não tem espaço para achismo. A gente precisa de um kit de ferramentas de altíssima precisão para definir, medir e quantificar exatamente o que a gente está observando. O primeiro passo de qualquer análise é definir o nosso recorte.
Em termodinâmica, a gente chama isso de o sistema. É a parte do universo que a gente está de fato observando. Absolutamente todo o resto é a vizinhança. E o que separa os dois é o que chamamos de fronteira. E esses sistemas se dividem basicamente em 3 tipos. Um sistema aberto, como um copo d'água, troca matéria e calor com o ambiente. Um sistema fechado, tipo uma garrafa com tampa, só troca calor. E um sistema isolado, que seria o ideal de uma garrafa térmica perfeita, não troca absolutamente nada. Agora, a gente chega numa das ideias mais poderosas e sinceramente geniais da química, o mol. Pensa nele como uma ponte definitiva entre o mundo invisível e o mundo visível. Com o conceito de mol, a gente consegue literalmente contar o número de átomos num prego de ferro só de colocar ele numa balança. É incrível. E por trás do mol está esse número, que é astronômico. A constante de Avogadro. 602 sextilhões de partículas. Essa é a quantidade exata que define um mol de qualquer substância que exista. E para que um cientista aqui no Brasil possa entender um experimento que foi feito lá no Japão, todo mundo precisa falar a mesma língua. O Sistema Internacional, o CI, é essa língua. Nele, a quantidade de substância é sempre em mol, a energia é em joule e a pressão é em pascal. São as nossas réguas universais, digamos assim. E essa imagem da ponte, ela resume tudo. De um lado, o mundo microscópico da matéria, do outro, o mundo macroscópico da medição. A termodinâmica química é a estrutura que conecta os dois. A gente usa o mol para saber o que está ali, as unidades do sistema SI para medir quanto e as leis da termodinâmica para prever para onde tudo isso vai. Isso tudo nos deixa com uma pergunta central, que no fundo é a grande promessa da termodinâmica química. Como é que exatamente o estudo da energia, do calor e do trabalho nos permite olhar para um monte de reagentes e prever o futuro? Prever se uma reação vai acontecer, em que direção ela vai e com que força. Essa análise sobre os fundamentos da matéria foi, então, uma proposta de Cláudio F. Lima,